Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, tem a honra de contar com a participação graciosa, elegante e gabaritada da diaconisa Dilma Gláucia Silva. Ela que é professora da classe de senhoras, pedagoga, psicanalista e pós-graduada em psicologia educacional. E hoje nós vamos tratar do assunto o cuidado para com a criança não desenvolver uma sexualidade precoce. E aí nós vamos tratar desse assunto com a irmã Dilma, que tem condições para estar tratando do assunto. E nesse momento a irmã Dilma, ela tem as palavras iniciais. Ok. Eu quero cumprimentar a todos que estão conosco e que estão sendo ou serão alcançados por essa fala, essa imagem, esse encontro, e queremos cumprimentá-los com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Irmã Dilma, no site UOL, no dia 21 de julho de 2021, foi publicada uma matéria que relatava acerca de uma mãe chamada Fernanda Rocha Kanner. Ela é médica e ela pagou as contas do TikTok e no Instagram da filha Nina Rios, de 14 anos. A garota, ela tinha mais de 2 milhões de seguidores. A mãe explicou que a decisão ela foi tomada porque a filha estava crescendo e desenvolvendo a autoestima baseada na opinião de pessoas que ela nem conhecia. E uma das falas da mãe que me chamou a atenção foi: a vida só presta se é feliz offline primeiro. Para essa geração que nasceu no contexto virtual, suspender as redes sociais é um castigo drástico, ainda que para a gente seja apenas mais uma forma, um tipo de disciplina. Eu imagino que para essa mãe não foi fácil lidar com a reação da filha, assim como também de outras pessoas devido a essa postura disciplinar. Gosto muito de um texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, que diz: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Fala pra gente, irmã Dilma, sobre a necessidade de policiar e corrigir os filhos para que toda essa exposição virtual tenha limites e não se torne uma vitrine de uma mercadoria gratuita onde todos veem, todos opinam. Eu entendo, no exemplo que a irmã citou, a atitude da mãe de Nina Rios. Sem dúvida, a doutora Fernanda, ela demonstra para a gente que ela exercia aquela autoridade materna que lhe foi conferida por Deus. E nós sabemos que para uma mãe agir assim, ela certamente está cheia de amor, de zelo para com a sua filha, tratando a sua filha como uma joia, algo de muito valor para ela. Eu creio que como mães, como pais, nós temos que tomar algumas decisões, às vezes arriscadas, difíceis para os nossos dias, não é? Dá um pouco de medo, um pouco de tensão, mas nós temos que fazer isso por amor aos nossos filhos. E a gente que já passou por esse caminho, que já tem os filhos adultos, que já convive com netos, a gente pode garantir que, apesar do estresse inicial, da tensão que se cria quando no momento de tomar uma atitude assim mais drástica, mas os resultados são compensadores. É o que nós vemos. Eu me lembro quando o nosso caçula tinha 15 anos, hoje ele tem quase 40, e um dia nós chegamos no meio da tarde do trabalho para almoçar, nós encontramos a cama dele toda enfeitada. Ia haver um show de uma dupla gospel lá na Bahia, lá em Salvador, a coisa estava bem divulgada, e ele teve o cuidado de ir à casa da tia e pegar chapéu de couro, blusa xadrez, fivela enorme,
calça de couro, estava todo paramentado para ir com os amigos do prédio para esse show. E nós chegamos e perguntamos para ele: você consultou, avisou a gente, não nos esquecemos? Você pediu permissão ao seu pai? Ele disse: não, são meus amigos aqui do prédio, meninos que frequentavam, adolescentes como ele, e que frequentavam a nossa casa. Nós os conhecíamos. E eu disse: meu filho, avise para eles que você não vai. Poderia ser diferente se você estivesse na companhia de um dos seus tios, ou outras pessoas adultas que nós conhecemos, mas com os seus coleguinhas adolescentes você não vai. Nós amamos muito você, para permitir que você se exponha, que você seja influenciado na questão da bebida, da droga, de uma experiência sexual prematura, essas coisas que dizem existem nesses shows, nessas coisas aí. Diga aos seus amigos que você se esqueceu de consultar, de pedir permissão, e por isso você não vai. Imagine a reação, né? Ele é muito questionador, ele não queria admitir, ele achava que não era real aquilo que a gente estava afirmando, mostrava caminhos, falava do seu esforço para reunir aquele look, para se organizar, mas graças a Deus nós permanecemos firmes. Quando ele se deu por vencido, se trancou lá no seu quarto e fez algum barulho na porta quando entrou. Nós deixamos que ele exprimisse a emoção dele, mas se trancou e ficou ali. À noite, na hora do jantar: vem, Juninho, a hora, ele não veio. Mas no outro dia, eu disse: vai amanhecer emburrado, de cara feia, chateado com a gente, mas graças a Deus não foi o que aconteceu. Nós ficamos fora orando, abençoando o nosso filho, sofrendo com ele, nos colocando no lugar dele, naquele momento, né? Pedindo a Deus para confortá-lo. E Deus fez a obra no coração do nosso filho. Ele levantou de manhã, passou a mão na minha cintura, eu dei um cheiro, ele me deu um cheiro. E a gente entende que nossos filhos são herança, bênção e recompensa do Senhor. Salmo 127:3 diz isso para a gente. Isso potencializa nossa responsabilidade, nosso compromisso perante Deus, perante a sociedade, perante eles também. Como pais, nós precisamos estar atentos, vigiando, agindo como atalaias, né? Cremos que Deus nos colocou em nossos lares como atalaias sobre nossos filhos, nossos lares, nossas famílias. E ainda mais nesses dias, nesse presente século que nós estamos atravessando, onde todo tipo de exposição é perigosa e nós queremos isentá-los de sofrimento, de dor, de problemas futuros, não é? Eu conheço algumas famílias em sofrimento. Elas não vigiaram, elas deram o iPhone, o smartphone de última geração aos seus filhos porque são pessoas da alta, da elite, até ligados à nossa família, e eles não vigiaram, deixaram aquela brecha aberta para que os seus filhos se expusessem plenamente, abriram o mundo diante dos seus filhos, e quando eles acordaram, o mal havia se instalado na alma, no coração desses filhos. Quando perceberam, já foram sinais de depressão, descaso com os estudos, rebeldia, desobediência, até ensaio de automutilação e tentativa de suicídio. Então, apenas para lembrar o que a palavra diz em Ezequiel 3, de 16 a 21, que o Senhor pôs atalaias sobre a casa de Israel. E o atalaia, ele tinha aquela consciência de que tinha que vigiar o tempo inteiro. E vigiar, inclusive, porque haveria de prestar contas um dia ao Senhor.
e que poderia aparecer diante dele com as mãos sujas de sangue. Então, nós também somos desafiados a exercer essa vigilância constante sobre as vidas que o Senhor nos confiou, dos nossos amados filhos. Precisamos tomar a vacina, né? Está na moda agora, vacina. Essa vacina que faz a prevenção pela disciplina constante, a vigilância e algo que seja consistente, dedicado, não relaxadamente. Nós entendemos que criar filhos é para Deus, e se a gente faz relaxadamente, a punição, a castigo, seremos malditos. Se fizermos isso, a Bíblia diz, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, é tudo para a glória, louvor, para a honra de Deus, e eu creio que criar filhos para Deus também. Sim, sim. Fazendo um resumão da sua fala, assim, né? Os pais, eles são atalaias dos filhos, não é isso? A senhora também falou inicialmente, deixou bem claro, da disciplina, da correção, ser sinônimo de amor, né? Há quem encare a disciplina, a correção como algo assim, drástico, algo duro, mas na verdade é sinônimo, significa realmente amor. E a correção, como o texto em Hebreus que foi falado inicialmente, ela a princípio ela pode até não produzir alegria, mas depois ela produzirá sim frutos de justiça naqueles que recebem essa correção, né? E aí alguém pode dizer assim, mas o que a questão que foi tratada inicialmente tem a ver com sexualidade precoce, as redes sociais, assim como também as festinhas de jovens, que também são comuns, elas podem se estimular essa sexualidade precoce. E os pais, eles devem estar atentos a isso. Não só uma sexualidade precoce, mas uma lista aí de coisas como a irmã Dilma aí falou. Até a automutilação, né, irmã Dilma? Então, assim, depressão, tantos males, tantos danos. Então, os pais, eles têm que se posicionarem realmente como esses atalaias. E uma coisa também que ficou marcante na sua fala é que a oração é uma arma poderosa. Porque enquanto o filho estava no quarto resistindo e entristecido por aquela disciplina, vocês oravam e essa arma poderosa Deus utiliza para quebrantar o coração e fazer e organizar as coisas na cabecinha dele, né, irmã Dilma? Com certeza, minha irmã. Com certeza. É bem por aí. E nós temos visto a vulnerabilidade a qual as crianças estão expostas. As redes sociais, os filmes, os desenhos animados, os jogos de videogames, as músicas e até as escolas têm sido agentes de deseducação, de desconstrução de valores, conceitos e tradições outrora arraigados. Infelizmente, este cenário de desconstrução tem sido contemplado, inclusive, no meio cristão. E isso se dá ao desprezo à palavra de Deus, que instrui acerca da educação e criação dos filhos. Textos em Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz: o que retém a sua vara, ou seja, a disciplina, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo, o castiga. Olha aí o amor, né, como sinônimo, a disciplina como sinônimo de amor. Provérbios 19, versículo 18, a parte A, castiga teu filho enquanto há esperança. Capítulo 23, versículo 13, a parte A, não retires a disciplina da criança. Disciplina, irmã Dilma, a gente sabe que exige dedicação, tempo, investimento, força, doação. Fala pra gente o que irá acontecer com as gerações futuras se os pais não se posicionarem como os reais instrutores dos seus filhos? É inquestionável o prejuízo que a falta de limites, que o excesso de sim, que a disciplina frouxa, que a liderança permissiva dos pais pode trazer para os filhos. Filhos precisam de pais na expressão da palavra, de instrutores
que possam ser referenciais, que possam ser verdadeiros modelos de vida, exemplos de conduta cristã no dia a dia. E pais que estejam prontos a usar tempo de qualidade para ensinar, pela repetição mesmo, como a Bíblia nos ensina, né? Escrever nos umbrais da casa, da porta, escrever na testa, colocar, né? A Bíblia, saturar a todo momento, andando nas viagens, ao deitar, ao levantar, né? Nos caminhos. Então, e os pais estejam prontos a usar esse tempo para ensinar, até que a palavra de Deus, esses princípios da palavra de Deus, princípios cristãos, princípios morais, sejam inculcados na mente deles, sejam guardados em seus corações. Antes de ter filhos, demorei um pouquinho para ter filhos, 7 anos, eu decorei todos os textos bíblicos de Provérbios sobre disciplina. Alguns de Deuteronômio 6, Deuteronômio 7, Efésios 6, Colossenses 3. Estudei muitos livros. Um deles é Ouse Disciplinar, de James Dobson, parece. Eu dei a cada irmão, eu fui a primeira a me casar em casa, e eu dei a cada irmão um volume desse livro que eu achei assim tremendo. E outros livros, Criar Filhos na Brincadeira, de Alta Mai, e outros. E eu aprendi que, e eu gosto de dizer isso sempre para os pais, que eu só teria uma chance. Se eu errasse muito, que a gente erra, eu não teria como reeditar, começar tudo de novo, reescrever a história deles. Então eu só tinha uma chance. E era ali com oração, diante de Deus, e aquele medo de errar, não é? Eu não queria desperdiçar tempo. Eu aprendi que o caminho de Deus é o caminho da ordem, da disciplina, para a formação moral, espiritual e plena dos filhos. A gente sabe que quando o inimigo foi expulso do céu, ele instalou o caos. E quando Deus viu ali o caos na criação, no início do Gênesis, né, da criação, Deus teve que colocar ordem sobre o caos. E nós sabemos que o inimigo, aquele que veio matar, roubar, destruir relacionamentos, famílias, vidas, ele não cochila, ele não dorme, ele está atento. E nossas crianças, nossos filhos, nossos lares são os alvos preferidos, principalmente os dos servos de Deus mesmo. Então, nós temos que aprender, eu tive que aprender, que tinha que disciplinar, corrigir, admoestar, que seria essa prova de amor para com eles, para com Deus, porque Deus me confiou a sua herança. Isso é muito sério. Eu sabia que teria que criar na disciplina e admoestação do Senhor, conforme Efésios 6:4. E uma coisa muito importante, eu queria criar sucessores. Eu me lembro do exemplo de vida cristã, de dedicação do meu avô, Inocêncio Rodrigues de Matos. Quando ele faleceu, o presidente da Convenção Estadual da Bahia disse, o orador da convenção, ele num dos sermões que eu tenho a cópia, ele disse, vão-se os esteios, onde as estacas auxiliares. Então ele viu que a Bahia, o povo evangélico naquela época, aqueles idos, havia perdido um grande esteio. E eu tive a sorte, a bênção de nascer nessa família, não é? E eu li outro dia numa revista da EBD, uma revista que nós estávamos estudando, sobre essa questão de treinar sucessores, criar, treinar, produzir, deixar sucessores, que sucesso sem sucessor é fracasso. Certeza de fracasso. Então, como pais, nós precisamos entender
que o nosso projeto de vida precisa ser um projeto amplo, maior que nós, maior que a nossa própria vida. Quando nós nascemos, nós fomos inseridos numa história maior, já existente, dos nossos pais e os nossos pais dos nossos avós. Nossos filhos já se inseriram em nossa vida, em nossa história, também nossos netos, os descendentes deles. Na verdade, meus netos são a 5ª geração do meu avô. E seus pais têm buscado orientá-los nos caminhos do Senhor, estudo da Bíblia, leitura, serviço cristão. E desde cedo, conforme os próprios pais foram ensinados, e nós temos louvado muito a Deus por isso e mantido a vida de cada um deles diante de Deus em oração a cada dia. Então, instruir, educar, formar o homem de amanhã é uma atitude que os pais precisam tomar. E tem dimensões futuras. E a dimensão é até a eternidade. O pastor Hernandes Dias Lopes pregou um sermão, eu não ouvi todo, só um pedacinho dele. O tema é urgente, um alerta aos evangélicos do Brasil. E ele afirma que nós precisamos, como pais, como igrejas, investir na vida dos nossos filhos, passar o bastão do evangelho para eles e esperar que eles sejam mais crentes do que nós, que eles sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Ele ainda fala sobre a decadência da fé cristã na Europa. Ele esteve na Holanda, Escócia, Inglaterra, América do Norte. E as igrejas lá se perderam, estão murchando, estão definhando, morrendo. Aqueles templos suntuosos, eles estão sendo vendidos para boates, casas de show e outras coisas mais. Então, segundo o pastor Hernandes, e nós cremos, tudo isso por falta de investimento. Aqueles pais não investiram no futuro das suas gerações, nos seus filhos. E nós, igreja, e nós pais, poderemos reviver, praticar, repetir essa realidade tão triste da gente ouvir, né? Somente a história já deixa a gente muito triste. Então é urgente e necessário que pais, em obediência ao Senhor, façam uso da disciplina. Não porque eles erraram, uma forma de... mas para que eles não errem mais, né? Você vai apanhar porque você errou. Não, eu te amo tanto que eu não te quero errando assim. Não te quero, por isso você precisa. Sempre com essa finalidade, essa proposta, né? Não uma coisa vingando, mas objetivando o conserto, o futuro, né? E me refiro a uma disciplina amorosa, mas uma disciplina firme. E conforme Provérbios 13:24, desde cedo, quem ama o seu filho cedo o disciplina. Nós não aceitamos, não aprovamos, não concordamos com autoritarismo, com agressividade, com violência, dentro dos nossos lares, nas nossas relações em casa. Entendemos que nossos filhos são inteligentes, seres inteligentes, dotados de uma personalidade, que eles precisam ser considerados, precisam ser ouvidos, valorizados nos seus posicionamentos, pontos de vista, tratados com respeito, para que a partir daí a gente vá conduzindo, canalizando na direção que Deus quer, para que eles desenvolvam a autoestima e sejam bem orientados nesse processo de amadurecimento deles. No futuro, eu sei que eles irão agradecer. Melhor, eles vão reproduzir os modelos que foram assimilados em casa. Modelo de mãe, modelo de pai, modelo de marido, de mulher. Eles vão assimilar, eles vão reproduzir isso nos lares deles, não é? E em N lares. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Em Hebreus 12, 6-8, nós lemos que Deus, porque ama, disciplina seus filhos.
E temos aqui, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, caso a disciplina adequada não ocorra, na época certa, segundo a palavra de Deus, os pais deverão se preparar, porque a conta chega. E a Bíblia fala de vergonha, e a Bíblia fala de dor, não é? Provérbios 29:15, a criança, o jovem, o adolescente, entregue a si mesmo. É vergonha para sua mãe. Então eu me pergunto sempre, que tipo de pais, de família, de educação, de seres humanos, de moral deformada, seres humanos amorais, sem limites morais, que tipo de pais essas pessoas tiveram? Como hoje a gente vê em toda parte. Então eu sei que nós temos diante de nós um cenário sombrio, de desconstrução mesmo, de desordem familiar, social, desordem plena. E nós precisamos, na medida do possível, no temor do Senhor, com oração, com jejuns, nós precisamos isentar nossos filhos desses desastres morais, ensinando, trazendo exemplos, dialogando, importunando, se for o caso, porque a palavra infalível de Deus garante para cada um de nós. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. A senhora, né, falou que teve um preparo antes de ser mãe. Estudou, Isso. leu, e esse preparo para ser mãe, para ser pai, deveria ser buscado, de fato. O Manual de Conduta de Educação é a Escritura Sagrada, né? E a Bíblia já nos ensina. Então, se buscarmos nela, nós vamos ter esse preparo, de fato, para educar os nossos filhos. A senhora falou inicialmente da falta de limites, da falta de não, do excesso de sim. E esses erros cometidos, eles podem ser irreparáveis, né? Então, fica a reflexão. Que sucessores estamos deixando? Que legado estamos deixando, né? E no programa da TV Cultura, do dia 7 de outubro de 2015, faz um tempinho já, né? 6 anos atrás, o JC Debate, ele tratou do tema sexualidade precoce. E a ginecologista e obstetra Albertina Duarte, ela disse que há 40 anos atrás, a média da menstruação era 13 anos. Hoje, as meninas menstruam com menos de 10 anos. E a médica ainda disse que a menstruação está relacionada aos estímulos visuais, através das redes sociais, internet e TV, que aceleram a menstruação e que meninas com deficiência visual e criadas em orfanatos menstruam mais tarde. Uma menina com menos de 10 anos menstruando, por causa desses estímulos visuais, isso evidencia que ela está exposta, assim como também evidencia uma suposta negligência por parte da família. Essa puberdade precoce, ela se dá geralmente por esses estímulos externos. Então, fala pra gente, irmã Dilma, dos males dessa redução da infância. Eu achei bem interessante a constatação da doutora Albertina sobre a questão da puberdade precoce, visível tão claramente nessas últimas décadas, nesses últimos anos. É uma realidade que atinge meninas e meninos também. Sim, sim. Meninos também. Isso tem chamado a atenção de profissionais da saúde, e eles se preocupam e têm estudado o tema, as causas e consequências desse fato. Nossos garotos têm deixado a infância e entrado na puberdade, na adolescência, muito cedo, e a gente se preocupa porque conclui que é devido ao aumento antecipado
dos hormônios sexuais no sangue. Especialistas têm apontado como causas. Herança genética, a gente não pode desprezar essa causa. A exposição visual, a estimulação erótica em novelas, filmes, conforme citado aqui, seriados, programas muitas vezes produzidos para a clientela infantil, mas que estão aí, né, nas redes sociais, e nós não entendemos por quê. Aliás, o cristão sabe, né, do tentador, do seu poder e de como ele usa todas as ferramentas para o mal, para a destruição. Então, esse é uma segunda causa. Também apontam como causa a alimentação hipercalórica, alimentação rica em gorduras saturadas que estimulam a produção de hormônios. Pode acontecer também o caso da criança ter um tumor de suprarrenal ou de hipófise. E uma outra causa que eu encontrei, o uso exagerado de alimentos industrializados. A indústria alimentícia usa hormônios e usa produtos nas carnes, adoçantes, conservantes, corantes. E essas substâncias químicas colocadas nesses alimentos têm o efeito, imitam o efeito do estrogênio no organismo e traz essas consequências fisiológicas, né? Daí nos preocuparmos com as outras questões muito importantes. Primeira delas, a puberdade, a adolescência é uma fase marcada pela imaturidade. O púber, ele age como criança, ele age como adulto, o adolescente, né? E isso nos preocupa muito, não é? Essa imaturidade e esse encurtamento da infância. Vemos crianças nessa fase expostas a estímulos, a grupos de dança, do funk, por exemplo, onde há concursos e as crianças, desde a mais tenra idade, elas estão ali reproduzindo aqueles movimentos eróticos e sendo aplaudidos, não é? Então, é uma coisa absurda isso aí. Crianças expostas e estimuladas a participar dessas coisas. É uma verdadeira perversão de valores aos nossos olhos, não é? Também nós nos preocupamos com a imaturidade psicológica e emocional do adolescente ou do pré-adolescente, que marca tão profundamente a vida de quem entra nessa fase. Eles estão despreparados para enfrentar os problemas decorrentes dessa fase e para solucionar, principalmente os problemas relacionados com o sexo, né? A Organização Mundial de Saúde afirma que a adolescência é um período que vai dos 10 aos 19 anos. Dos 10 aos 14, a puberdade, dos 15 aos 19, a adolescência. E o que é que a gente observa muitas vezes? Que a imaturidade do adolescente, a falta de autodomínio, de uma orientação segura, pode levá-lo a tomar decisões precipitadas, impensadas, motivadas por paixões arrebatadoras dessa fase, comuns dessa fase, né? Coisas que vão passar, que vão ser substituídas por outras paixões, também fortes, também arrebatadoras. E se eles não estão prontos, preparados para vivenciar realidades assim, eles podem sofrer muitas consequências e se arrependerem para o resto das suas vidas, não é? Podem até ser conduzidos a uma situação de aborto, de precisar praticar um aborto, coisas assim muito sérias. Então, a instabilidade emocional que marca a adolescência pode ser agravada. Também, quando o adolescente é exposto e se torna vítima
de professores, de líderes, de pessoas malignas, pedófilos muitas vezes, adultos imorais, que só querem brincar com os sentimentos da criança, do adolescente, e usam dessa forma esses adolescentes, podendo prejudicá-los espiritualmente, moralmente, socialmente, de todas as formas. Então, essas coisas, quando acontecem, são graves, prejudicam para a vida inteira. E a puberdade precoce tem tratamento. Então, a gente pode destacar o cuidado que os pais devem ter para que não haja essa redução da infância, ou seja, essa puberdade precoce, né? A questão da alimentação, a questão também, a senhora deu uma pincelada rápida de proteger os filhos de pessoas maldosas e assim como também a exposição virtual, não é isso? Porque hoje a gente tem visto esse antagonismo da redução da infância prolongando-se a adolescência. Uns dizem até os 25, outros chegam a dizer até os 30, e também a juventude, né? Onde está indo para mais de 45 anos. Então, assim, é uma coisa bem incoerente, bem inconsistente, na verdade. Uma redução da infância prolongando outras fases sem sentido, né? Verdade. E ainda no JC Debate, com o tema também ainda sexualidade precoce, agora com a participação da psicóloga e sexóloga Carla Secarello, na ocasião ela advertiu quanto às mensagens subliminares com despertamento à sexualidade precoce. Ela destacou que a puberdade precoce ela gera relacionamentos dilacerados e escolhas mal feitas, e que essa liquidez na família, nos relacionamentos e nos relacionamentos nos nossos dias, também está associada à sexualidade precoce. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que a senhora até citou anteriormente, se eu não me engano, fala: criai vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmã Dilma, os pais precisam viver e ensinar a santidade, e ensinar a santidade a seus filhos. Fala pra gente desse antagonismo, libertinagem versus santidade. A sociedade pós-moderna traz para os nossos filhos, para a nossa juventude, de maneira geral, uma verdadeira enxurrada de novos questionamentos, realidades estranhas, assustadoras aos nossos olhos muitas vezes, pesadas. Nela, os valores são instáveis, baseados no que é aparente, no que é mostrado nas redes sociais. Os relacionamentos, na maioria das vezes, eles são temporários, são dissolvidos a qualquer momento, né? Não se faz compromisso do que é o senso moral, e muitas vezes são relacionamentos construídos na base do ter, libertinos, na verdade. A sociedade pós-moderna ela é individualista, ela valoriza aparências. Resultado de tudo isso, os relacionamentos também são estáveis. Já não estão estáveis, são fluidos, se dissolvem com facilidade. As pessoas se conectam, se desconectam nesse novo mundo de aparências em que os jovens se sentem inseguros, solitários, mesmo em meio à multidão, e se mantêm medrosos quanto aos relacionamentos futuros, devido a sequelas emocionais dessa vida sem limites, dessa vida sem freios. As pessoas que vivem e pregam uma vida de referência em termos de responsabilidade, de compromisso, de alianças firmes, as pessoas que buscam formar uma família estável, honrada, digna, onde as pessoas se amam, se valorizam, estão sendo criticadas, preteridas e confrontadas o tempo inteiro.
O que nós devemos fazer, então, para resgatar e manter na vida dos servos de Deus, dos nossos filhos, aqueles valores que são inegociáveis, que são insolúveis e que nós procuramos vivenciar na nossa realidade. O que fazer para que eles, como nós, respeitem as hierarquias, assumam compromissos duradouros, sejam fiéis às suas alianças como caminho essencial, segundo Deus, para a realização e a felicidade plena. O imperativo bíblico para os pais, avós, educadores, para as igrejas, não pode ser deixado de lado, mas posto em prática a cada dia, com fé, com determinação, oração e dependência de Deus. Criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E isso se refere a um tipo de disciplina que é bíblica, que é testada, que é comprovada pelos seus resultados. E nós precisamos também insistir na crença de que Deus pede primeiramente de nós, pais, educadores, pastores, líderes, que ensinamos, que educamos, que formamos. Deus pede de nós santidade. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, né? Então somos chamados a ter uma vida de santidade. E Deus pede santidade num lugar onde não existem máscaras. Em casa as máscaras caem. Não tem como as pessoas dentro de casa não nos conhecerem a fundo. Então, pais, mães, sejamos proativos. Vamos filtrar sempre que possível o que entra em nossas casas, o que nossos filhos assistem, dialogando quanto ao conteúdo que trazem da escola, da universidade, as referências que fazem sobre a conduta dos colegas, do grupo de amigos, não é? Para que nós façamos prevenção, para que a gente possa evitar, combater as influências negativas que vêm de fora, prejudicar, destruir a vida futura dos nossos filhos. Eu tenho netos que têm como jogar no seu celular, joga às vezes até com o pai, final de semana, brinca e tal, mas tem que reservar o tempo da Bíblia, de ouvir a Bíblia, de ler a Bíblia. E na hora de dormir, depois daquele cultinho familiar, ainda põe a Bíblia para eles escutarem, né? E outro dia o neto de 7 anos disse: vó, quando eu dormi, eu estava ouvindo Gênesis. Quando eu acordei, eu já tinha ouvido até números. Eu disse: não, meu filho, você deve ter dormido. Quando acordou, os pais têm o hábito de colocar a Bíblia ali bem baixinho para eles ouvirem. São 2 irmãos, né? Um com 7, outro com 9 anos. Então, irmãos, meus amados, somos atalaias. Ezequiel 3, 16 a 21. Precisamos agir como tais. Precisamos vigiar. Precisamos sentir o peso da responsabilidade. É um privilégio, mas que traz a responsabilidade. E nós precisamos agir, não é? Eu gosto muito de um texto de Gênesis 1:26, quando fala da voz de Deus ecoando lá no Éden, no 6º dia da criação, quando ele convocou a Trindade Santa: façamos o homem. E esse mesmo Deus que precisou juntar Pai, Espírito Santo, Filho, para formar o homem, é o Deus que se coloca ao nosso dispor hoje, para nos ajudar nessa missão gloriosa, honrosa, de criar filhos para Ele e também para essa sociedade podre, vil, corrupta, na qual nós estamos vivendo. Eu espero que Deus possa nos ajudar e que nós possamos ser bem-sucedidos nessa missão, vendo filhos
reproduzindo aquilo que a gente ensinou nos seus lares. E depois também os netos, como o melhor caminho, o único caminho, segundo Deus, para que eles sejam bem-sucedidos nessa vida, minha irmã. Como a irmã Dilma finalizou essa questão, não é uma missão fácil, é uma missão árdua, difícil. E possivelmente nos nossos dias ainda mais difícil. Mas a palavra nos ensina, nos instrui a criar nossos filhos no caminho do Senhor, a sermos santos, porque o nosso Deus, Ele é santo. E uma das formas da gente incutir isso, a senhora citou aí o culto doméstico, né, que é importante, que hoje é algo quase que em extinção, mas também um viver com integridade, né, irmã Dilma? Que haja coerência naquilo que se fala, naquilo que se prega, com a sua conduta, sua postura dentro de casa. Porque, como a senhora também bem ressaltou, dentro de casa estamos sem máscaras. De fato, somos conhecidos, né? Então, diante de uma sociedade pós-moderna, onde tem como característica que a senhora também evidenciou uma vida de aparência, relacionamentos instáveis, fluidos, a questão do individualismo, assim como também essa era pós-moderna, como a senhora também bem disse, é marcada por uma geração de doentes com sequelas emocionais. Então, assim, que o Senhor Deus nos ajude, como mãe, como pai, avô, para estarmos cuidando, instruindo essa geração, essa nova geração serão os adultos, né, de amanhã. Não é uma missão fácil, mas como a irmã também bem disse, na condução, na ajuda, no auxílio do Espírito Santo, iremos conseguir. Amém? E muito obrigada, irmã Dilma, por sua riquíssima contribuição, enriquecedora contribuição nesse tema tão delicado, tão difícil de se tratar, mas que a irmã trouxe assim com brilhantismo e só fez crescer, acrescentar o nosso conhecimento. Que Deus continue te abençoando, a vida também do pastor Gessé, toda a família, o ministério de vocês. A gente sabe, o pouco que a gente conversa, a irmã Dilma é aquela serva de Deus, dedicada à família, como esposa, como mãe, como avó, né? E que Deus continue te abençoando, minha irmã. Te admiro muito. E você tem as palavras, as considerações finais. Eu te agradeço, irmã Neide, as palavras elogiosas. E eu sempre me coloquei à disposição de Deus. Eu já vou fazer daqui a um mês 52 anos de casada, né? E eu me coloquei muito cedo à disposição de Deus. E sempre que Deus me entrega um desafio, eu procuro responder no serviço, dizer sim. E às vezes ele me surpreende, né? Com alguns desafios. Outro dia eu fui numa cidade, em Eunápolis, falar 3 dias numa igreja. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E quando chega aquele desafio, eu disse, é maior que eu posso, maior que eu. Mas eu procuro dizer sim para Deus, né? Porque Ele sempre disse sim para mim e tem me abençoado muito. Eu agradeço o privilégio, a oportunidade, que possa ser útil de alguma maneira naquilo que a irmã se propõe. Com certeza nos abençoou. E que Deus continue te abençoando. E espero ter outras oportunidades de bater outros papos com a irmã Dilma. Permitindo Deus, sim. Ok. Deus abençoe. Amém, minha irmã. Amém.